Olá, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao segundo dia desse evento super legal que foi organizado pela turma da Coefísio do Campus Norte da Unip. E eu estou muito honrado em participar do evento, de ter recebido esse convite. Realmente estou muito feliz. Não posso, inclusive, né, aproveitando a minha condição de coordenador geral do curso de fisioterapia, eu não posso deixar passar a oportunidade de agradecer, né, a alguns colegas que já passaram por esse evento ontem e que fizeram um trabalho sensacional. Aos quais quero dizer que já conversei com os alunos e eles disseram que vocês deram um show aqui ontem, né? Então, muito obrigado aos professores Patrícia Forestieri, a Alana Bastos e a Conceição Vitoriano por tudo aquilo que vocês já fizeram no dia de ontem, né? E hoje a gente tem mais uma grande quantidade de colegas de altíssimo gabarito que vão manter o nível do evento no nível que já foi ontem, e espero aqui humildemente poder contribuir alguma coisinha na área de fotobiomodulação, tá bom? Sem mais delongas, tem muita coisa para a gente falar, bora ver os nossos slides e bater papo sobre laser. Bom, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é uma paixão para mim. Falar sobre fotobiomodulação, laser, LED é sempre um grande prazer. Então, mais uma vez, eu agradeço à comissão organizadora por me dar esse presente, né? E vamos falar sobre o uso da laser terapia, sobre a fotobiomodulação, sobre o desempenho muscular, que é um assunto bastante recente, e mais do que isso até. Os principais grupos mundiais que estudam esse tema são brasileiros. Nós temos dois grupos muito importantes aqui, eu trouxe vários trabalhos deles, vou citá-los aqui no momento oportuno. Tá? Como vocês podem observar, nesse primeiro slide, além do meu nome, eu trouxe aqui comigo mais 3 nomes que são pessoas fantásticas e a quem eu não poderia deixar de citar, porque, gentilmente, colaboraram na produção desse material, nós ministramos alguns cursos juntos, então eles me cederam aqui esse material para poder partilhar um pouquinho com vocês. Professor Alexandre Cavalieri Gomes, que inclusive já foi coordenador geral do curso de terapia na Unip, no começo do século XXI, né, na transição do século XX para o XXI, parece tão longe, né? Mas o Alexandre teve um papel muito importante quando, no começo do nosso curso aqui na Unip. O professor Richard Liebano, que também foi professor nosso aqui na Unip, e hoje é professor na Universidade Federal de São Carlos, atualmente, inclusive, ocupa o cargo de coordenador do curso lá na Federal, e o grande Nivaldo Parisotto, que esse, sem dúvida nenhuma, foi uma das inspirações e ensinou a maior parte dos pesquisadores e professores de eletrotermofototerapia, de forma geral, em especial sobre o laser, uma das maiores autoridades do mundo nesse assunto. O professor Nivaldo foi professor lá na Federal de São Carlos também, e foi o meu professor na graduação, tive essa honra, né, de tê-lo como meu professor de graduação, foi o meu orientador de TCC na época, de trabalho de conclusão de curso, e mesmo que já passados tantos anos, a gente não perdeu o contato, porque, sem dúvida, eu sou muito grato a tudo que ele me ensinou e a toda a inspiração que ele me deu. Então, são 3 pessoas que são profissionais que eu me admiro, que eu me espelho, e que eu tenho a grata oportunidade de ser amigo, e como eles dividiram, né, esse trabalho comigo, eu não poderia deixar de citá-los aqui no primeiro slide, assim como agradecê-los por cederem, né, a oportunidade de usar esse material nessa apresentação, tá? Então vamos lá, que a gente tem coisa pra caramba para ver, tá bom? Bom, para quem não sabe, ou para quem esqueceu, ou para quem ainda não viu, a fotobiomodulação é um nome mais recente que a gente tem usado. Antigamente a gente chamava de laser terapia, LED terapia, e hoje a gente tem chamado de fotobiomodulação, porque são diferentes luzes que podem ser utilizadas para obtermos aí efeitos clínicos importantes, né? E eu sempre começo as minhas aulas sobre fotobiomodulação mostrando esse slide aqui, que é um slide que a gente tirou essa imagem do estudo do Hashimi e colaboradores em 2010, e que ele algumas das várias aplicações que a gente pode dar à fotobiomodulação. Hoje, né, a gente vai focar especificamente no trabalho da fotobiomodulação para performance muscular, seja para melhora da performance, ou redução da fadiga, ou aceleração da recovery muscular, né? Mas olha quanta coisa, né, que a gente já tem na literatura apresentando possibilidades de uso da fotobiomodulação. Pacientes que sofreram AVC, disfunções temporomandibulares, pacientes que sofrem de dores, pacientes da odontologia, mucosites, fraturas
com dificuldade de reparação, epicondilite lateral, etc, 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 tá? Mas o que a gente vai focar hoje realmente vai ser nas questões relacionadas à parte muscular, tá bom? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né, é o seguinte: quando a gente fala que a gente vai usar uma luzinha para ter efeitos fisiológicos e terapêuticos, muita gente fala assim: você está de brincadeira, né, professor? Você acha que essa luzinha aí vai fazer esse monte de maravilha? Calma, calma. Eu vou mostrar para vocês isso. Tem muitos estudos, né, demonstrando eficiência, né, da fotobiomodulação, mas eu quero trazer para vocês um dos vídeos que mais me incentivou a continuar estudando a fotobiomodulação. Né, eu acabei não dizendo lá no começo, mas embora eu sou fisioterapeuta, fiz meu mestrado e doutorado na USP, e sempre na área, olhando, né, para as questões de reparação tecidual, estudando laser, estudando ultrassom, e eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo que chamou muito a minha atenção quando eu estava provavelmente na mesma fase que você está hoje, né? Acho que a maior parte de vocês que está me vendo aqui agora é composta por alunos ainda graduandos, né? Então, prestem bem atenção. Olha, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, onde eu vou fazer uma narração aqui, não tão boa quanto faria um narrador profissional, mas eu preciso ser rápido porque o vídeo é curto e vocês precisam ver e entender muito bem o que vai se passar aqui, ó. Esse borrão que está aqui é o famoso fibroblasto, tá? Aqui, como está identificado, eu tenho um obstáculo e aqui uma luz pulsada, né? E olha só o que vai acontecer. Quando eu der o play aqui, a gente vai perceber que essa célula ela vai dar a volta nesse obstáculo e vai em busca da luz. Olha que interessante, ó. Ele está aqui, ó, ele deu a volta aqui e vem aqui para essa luz. Olha que legal. E agora vai começar um novo evento. A célula está indo nessa direção, acende aqui essa fonte de luz desse lado, ele dá a volta e vai lá buscar a fonte energética. E agora um terceiro momento, ó, ele já está numa fonte de luz aqui, coloca uma extra aqui, ele começa a emitir uns pseudópticos, olha só que legal, ó. Ele não deixa a primeira fonte de luz e vai buscando aquela outra fonte. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, de alguma forma, essa célula percebe que tem uma fonte de energia ali e ela vai em busca dessa energia. Então, se ela faz isso, é porque para ela isso é muito importante. E a partir daí, acendeu em mim, né, essa motivação de continuar estudando a fotobiomodulação, e eu estou nessa caminhada há mais de 20 anos, estudando, trabalhando, atendendo pacientes, e vou trazer um pouquinho da minha experiência aqui para vocês, tá bom? Muito bem, então vamos falar, como eu já tinha dito, sobre a fotobiomodulação, sobre o desempenho muscular. Para a gente começar, eu vou rapidamente lá na base, eu não vou me ater tanto tempo aqui nesta imagem, embora eu poderia falar sobre ela quase 3, 4 horas aqui, mas eu quero pegar um ponto específico. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: para que utilizar uma luz buscando efeitos fisiológicos e terapêuticos? Porque, primeiro, a luz é uma fonte de energia. E segundo, sim, nós temos no nosso organismo componentes, compostos, que são capazes de absorver esta energia luminosa e ajudar a converter em energia biologicamente utilizável, entre outros efeitos. Essas substâncias que estão no nosso corpo e que têm essa capacidade de absorver essa energia luminosa, é um nome genérico de cromóforos, ok? Então, o que são cromóforos? São compostos que têm a capacidade de absorver a energia luminosa. Nós temos alguns cromóforos importantes, endógenos no corpo humano, talvez o mais estudado, pelo menos, o mais conhecido, e por isso considerado ainda o mais importante, é a citocromo C oxidase, tá? E nessa imagem ela está representada aqui, né, por essa figura onde o raiozinho de luz vermelho está chegando. Ela está ali na unidade 4 da cadeia de transporte de elétrons, lá na mitocôndrias. Eu não tenho dúvida que você estudou tudo isso na bioquímica, se lembra e adora, né? Não sofreu para aprender sobre processo de fosforilação oxidativa, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, né? Tenho certeza que todos vocês adoram esse mecanismo e devem lembrar que lá, a unidade 4, lá no final da cadeia de transporte de elétrons, a gente tem a citocromo C oxidase, uma enzima importantíssima para ativar a ATP sintase, que é outra enzima importantíssima que age na junção do ADP com o fósforo inorgânico, formando ATP. Então, além de também, né, aumentar a expressão
superóxido, de óxido nítrico, de espécies ativas de oxigênio, aumentar o fluxo de cálcio, aumentar a expressão de AMP cíclico, e com tudo isso, o laser ajudar a maquinaria celular a trabalhar mais rápido, de forma mais eficiente, ela ainda gera energia, e isso é fundamental para aquilo que a gente vai estudar hoje aqui, tá? Olha só, aqui eu fiz um resumo com algumas informações, de alguns estudos, estão todos citados aqui, de como esses cromóforos são importantes e o que eles geram nas células, né? Vou me ater especificamente a uma das cadeias de reações aqui, sobre as quais são importantes nós conversarmos hoje, que é, como eu tinha dito para vocês, falando da citocromo C oxidase e do aumento do influxo de cálcio, que vão gerar aí o aumento da produção de ATP. E olha que legal, em 1988, a Tina Karu, uma pesquisadora russa muito importante, ela já demonstrava que quando eu uso o laser, por exemplo, eu consigo aumentar em até 70% a produção de energia para a célula. Imagina isso, que maravilha, né? E pensando na reparação tecidual, tendo mais energia, eu consigo reparar mais rapidamente. Então, pensando, por exemplo, no músculo que fez exercício, que está se reparando, que está gerando hipertrofia, eu consigo facilitar, melhorar esse processo. Eu diminuo a fadiga, porque se eu tenho mais energia, eu consigo fazer um maior número de repetições ou me manter mais tempo fazendo aquela mesma atividade. E melhora a performance, porque se eu tenho energia, eu consigo gerar uma maior pico de torque, por exemplo. Então, tudo isso, né, para rapidamente, bem superficialmente, demonstrar como o laser pode, de forma teórica, agir sobre o nosso organismo e ter efeitos realmente importantes sobre o músculo esquelético, tá? Agora, uma coisa importante, especialmente para você que está começando agora, que talvez ainda não tenha tido a oportunidade de conversar um pouquinho sobre prática baseada em evidência, sobre um pouco mais sobre metodologia científica, toma cuidado, porque às vezes a gente sabe que tem alguns eventos que acontecem em nível celular e que isso é fundamental para gerar um efeito clínico, mas não necessariamente quando eu tenho aquele efeito celular, o efeito clínico vai aparecer. Então é isso que eu vou mostrar hoje para você, né? Os efeitos, a plausibilidade biológica, aquilo que está dando sustentação ao que eu vou falar, está aqui nesse desenho, né, nesse esquema, mas vamos trazer os ensaios clínicos randomizados, né, para mostrar para a gente se lá na ponta os efeitos clínicos realmente vão acontecer, né, como a gente esperava acontecer, dada toda a plausibilidade biológica de, ao ter maior ATP, eu melhorar a minha reparação, eu diminuir a fadiga e melhorar a performance, tá bom? Então, a primeira coisa legal, olha só esse estudo, um estudo in vitro, né, onde a gente, os pesquisadores foram avaliar o tamanho das mitocôndrias com e sem a fotobiomodulação. Gente, nessa primeira imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo achar o meu, opa, perdão, tá aqui, ó, meu apontadorzinho laser. Nessa primeira imagem aqui, ó, essas linhazinhas pretinhas são as mitocôndrias da fibra muscular, tá? Olha o tamanhozinho delas. Olha nessa outra imagem aqui, pessoal, o tamanho dessas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas ficam gigantes. Isso é muito importante. Como vocês já estudaram, as mitocôndrias são organelas fundamentais para a produção de energia na célula, né? Então, eu ter uma mitocôndria maior, eu tenho maior capacidade de trabalho, tenho maior capacidade de gerar energia, né? Então, note como o laser realmente modifica a estrutura da célula. Ah, então isso já comprova? Isso comprova em nível celular. Agora, eu preciso ainda ver se isso vai gerar os efeitos que eu espero na clínica, tá certo? Ainda em nível celular, olha que legal, quando eu olho não só o tamanho, mas o metabolismo mitocondrial. Aqui é o grupo controle, então a gente está vendo as células musculares, os núcleos, e aqui em vermelhinho a atividade metabólica da mitocôndria. Note que quando a gente faz um LED por 5 minutos, a atividade metabólica aumenta, por 3 horas aumenta mais, por 6 horas aumenta mais, e 24 horas ela aumenta, mas já é menor do que 6 horas. Isso vai mostrando para a gente uma coisa que é super discutido e falado na fotobiomodulação, que é a resposta bifásica relacionada à dose da fotobiomodulação. O que isso significa? Que as respostas que eu tenho na célula dependem dessa magnitude da dose que é oferecida. Tá? Então, se eu tenho uma dose muito pequenininha, eu não tenho efeito. A partir de uma determinada dose eu começo a ter efeito, olha só, com 5 minutinhos já começa a ter efeito, com 3 horas eu aumentei a dose... 3 horas, perdão. Aqui não tem a ver com a dose, me perdoem. O que está mostrando aqui, me desculpem pela confusão. O que está mostrando aqui é que após a irradiação com LED, 5 minutos depois eu já tinha
um aumento do metabolismo, me desculpem. 3 horas depois, o metabolismo era maior, 6 horas depois era ainda maior, e 24 horas depois ele estava maior do que o controle, mas menor. Mostrando o quê? Que depois que eu apliquei o laser, eu consegui aumentar esse metabolismo, e mesmo depois que eu parei de usar o laser, o metabolismo foi aumentando 3 horas depois, 6 horas depois, e somente lá com 24 horas é que a gente começou a ver reduzir esse metabolismo aumentado. Isso significa o que para a gente? Que a ação do laser, ela não é só momentânea, mas ela também continua tendo uma ação a posteriori, depois que eu acabei a terapia, tá certo? E a gente também sabe que o laser ele pode trabalhar nas cadeias, nas cascatas relacionadas à reparação muscular, porque ele ativa a proliferação de células musculares, das células satélites, né, que vão reparar as fibras musculares que foram lesadas pelo exercício, ajudando então a ter uma reparação um pouco mais rápida. E aqui a gente tem uma série de mecanismos que, por conta do tempo, eu não consigo entrar em maiores detalhes, mas as referências estão aqui, eu já deixo com a comissão organizadora também esse material para que vocês possam depois fazer as pesquisas e aprofundar mais. Né? Claro que eu vou deixar os meus contatos também, e aí quem tiver dúvida é só entrar em contato comigo no momento que achar mais oportuno. Bom, aí sempre tem uma discussão, né, para quem trabalha com atleta, desempenho muscular e uso de fotobiomodulação, se a gente deve usar antes ou depois do exercício. E olha que legal, quando a gente usa pré-condicionamento, o que isso significa? Eu vou usar o laser antes de fazer o exercício. O que a gente encontra? Um aumento na resistência à fadiga na hora de fazer esse exercício e uma prevenção do dano muscular, tem menos creatina quinase, então é um efeito mais agudo, não é feito para aquela atividade. E quando eu faço a aplicação após o exercício, eu tenho um favorecimento, né, da reparação muscular, da recuperação desse músculo, acelerando então a adaptação fisiológica, aumentando o desempenho e tendo uma adaptação mais crônica. A gente vai pensando também na melhora a médio e longo prazos das respostas desse músculo para aquele determinado atleta, tá? Então agora eu vou trazer um monte de estudos legais demais que vão mostrando para a gente se de fato tem evidência do laser para esse tipo de aplicação. Então, olha que legal. Nesse estudo aqui, o grupo do Vieira, em 2011, eles avaliaram os efeitos do laser infravermelho, tá? Sobre a performance muscular isocinética em mulheres jovens submetidas a um treino de resistência. Então, eles fizeram a irradiação desses LEDs no músculo quadríceps e compararam o que acontecia, por exemplo, com índice de fadiga nos extensores de joelho, tanto do membro não dominante, quanto no membro dominante. E olha que legal, o grupo que teve um treinamento mais o laser apresentava uma fadiga menor, tanto no membro não dominante, quanto no membro dominante, se comparados ao grupo de treinamento e o grupo controle. Então, isso mostra para a gente que a fotobiomodulação ela pode melhorar os índices de fadiga, né? Diminuir a fadiga do meu atleta. Nesse outro estudo do Paulino, também publicado em 2011, olha que legal, ó. As mulheres pós-menopausa, elas passavam por um treinamento na esteira, e aqui, ó, nessa imagem, a gente está vendo 2 clusters, 2 placas de LED com laser, né, que irradiavam as coxas dessas participantes do estudo. E o que eles mostraram? Que as mulheres que participaram do grupo LED apresentavam uma diferença de potência média maior no quadríceps do que aquelas do grupo controle. Olha só que legal, melhorando a performance muscular, né? Também temos esse outro estudo que vai falar um pouquinho sobre a diferença do tempo de tratamento, isso tem a ver um pouco mais com a dose, né? Tentando mostrar os efeitos dessa dose na emissão de luz, na fadiga muscular, no quadríceps. E olha só que legal, tinha um grupo que era placebo, que os participantes achavam que estavam sendo irradiados e não estavam, e os grupos que foram irradiados com LED por 30 segundos, 60 segundos e 120 segundos. Claro, quanto mais tempo eu estou trabalhando, maior a dose que eu estou dando, né? E aqui, olha que interessante,
Nos grupos em que nós tivemos um trabalho com 60 ou 120 segundos, o número de repetições do exercício aumentou quando comparado com o grupo que trabalhou com apenas 30 segundos com LED ou que foi apenas um placebo. E aí sim, agora entra aquela questão da dose, né? Se eu tenho uma dose muito pequena, não tem efeito. Aqui está mostrando para mim que se eu tenho uma dose maior, essa dose foi subindo, eu passei a ter efeito, tá? Mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais com vocês sobre isso também, tá certo? Essa aqui é a imagem de um protótipo de um cluster, né? De uma manta de LEDs que está sendo desenvolvida pelo professor Kleber Ferraresi, que é um professor brasileiro, uma pessoa muito legal, muito atualizada, super acessível, e que está tentando desenvolver, junto com o grupo dele, esse equipamento que vai ajudar muito a gente na prática, assim que ele estiver disponível para venda. Olha que legal, aqui a gente já tem um estudo de 2014, onde também foi avaliada a resistência à fadiga muscular, usando também laser infravermelho, né? E o que a gente encontrou com relação ao número máximo de repetições de um exercício? Que quem trabalha com o laser tem um número maior de repetições, né, do que aquele que não trabalhou, né? E que também, ó, a potência aqui, ó, a resistência máxima, o percentual da resistência máxima que foi conseguido em quem trabalhou aumentou em 50%, né, 52%, quando comparado com a linha de base, a baseline, para quem trabalhou com laser, e diferente do que aconteceu com o placebo, que até aqui nesse estudo diminuiu um pouquinho. Então, de novo, mostrando o quanto o laser pode ser, na verdade, que o LED, né, pode ser útil para esse tipo de aplicação. A gente tem aqui um outro estudo interessante mostrando, né, o treinamento de fortalecimento de humanos com laser infravermelho, nessa dose de 25 joules, usando aqui exercícios isocinéticos, isotônicos, e avaliando, né, comparando o percentual de mudança após o treinamento nos grupos controle, grupo tratado e grupo tratado mais laser. Quando eu falo tratado aqui, é só o exercício e o grupo exercício mais laser, né? Note que os dados do grupo exercício mais laser, eles chamam muita atenção, né? Eles são maiores do que o grupo tratado e muito maiores do que o grupo controle. Então, mostrando que sim, o laser adicionado, associado ao exercício, ele é muito interessante, ó, aumenta a perimetria, se aumenta a perimetria porque aumentou o volume muscular, né? Aumenta o pico de torque, a média do pico de torque na extensão, aumenta a capacidade de uma resistência máxima, enfim, é realmente um recurso muito interessante para atletas, tá? Aqui a gente tem uma imagem, ó, do trabalho daquela placa que está sendo desenvolvida pelo professor Kleber Ferraresi, num trabalho super legal. Esse trabalho aqui, embora tenha sido feito só com duas pessoas, mas qual que era a grande vantagem? Ó? Era com duas pessoas que eram gêmeos idênticos, né? Então, muito legal, porque tem a mesma genética, passando pelo mesmo tipo de treinamento, e aí eles avaliaram a hipertrofia muscular, a expressão gênica, a performance, o dano muscular e a dor muscular tardia ao exercício. E o que eles encontraram, né? Ó, olha que legal. Quando trabalhado com LED, diminui a fadiga, aumenta a resistência máxima, né? A gente tem uma redução da creatina quinase, mostrando para a gente, então, que os danos musculares, né, são menores, a fadiga ela é menor, a dor muscular também muda e a perimetria também é diferente para quem é tratado com LED, né? Então, um trabalho muito interessante também, mostrando que não só aquilo que era plausível biologicamente foi testado em célula, foram vistas alterações nas células, depois tudo isso a gente joga para o humano e a gente vê o resultado acontecendo ali. Aqui, já para falar um pouquinho do uso para recuperação pós-exercício. Então, o que se faz muito, né? Ou se fazia muito, se faz ainda em alguns lugares, né? A crioterapia pós-exercício para tentar acelerar o processo de recovery muscular, diminuir aquela dor muscular tardia ao exercício, e aqui eles associaram a fotobiomodulação para ver se era melhor ou não. Um estudo também randomizado, duplo cego, placebo controlado, né? Muito interessante. Então, aqui está demonstrado os pontos em que foram feitas as irradiações, qual foi a energia de luz que foi emitida,
E aqui a gente tem o gráficozinho com o percentual do pico de torque gerado, né, por essas pessoas. E olha que interessante. A gente vai olhando, ó, que os grupos laser mais crioterapia e laser são aqueles que obtêm melhores resultados, né, quando comparados com aqueles que trabalharam só com crioterapia. Crioterapia mais o laser, né, invertendo o uso, né? No caso do verdinho aqui, era feita a crioterapia e depois o laser. E no caso do roxinho, era feito o laser e depois a crioterapia. Então, usar o laser ou usar o laser mais a crioterapia é melhor do que o restante, né? Muito, muito legal esse estudo aqui também. O mesmo estudo mostrando, né, ó, a atividade da creatina quinase sendo menor, mostrando então menor fadiga, né, nos grupos tratados com laser e depois crioterapia, e aqui a escala de dor, né, a escala visual analógica para dor muscular tardia ao exercício, também mostrando, olha só, o laser tendo a menor dor comparado com os demais, 1 hora, 24 horas, 48, 72 exercício, tá? Então, mostrando que realmente o laser pode ser uma ferramenta, o laser não, eu estou falando do laser toda hora, mas a fotobiomodulação pode ser uma ferramenta muito interessante, tá? Bom, um grupo muito importante aqui do Brasil é o grupo do professor Ernesto, que é o autor principal desse estudo. Ele tem em vários estudos dele a parceria do professor Paulo de Tarso, Camilo de Carvalho, que trago aqui em memória, lamentavelmente faleceu esse ano, era um professor incrível, deixou muitas contribuições para a gente, era uma inspiração para todos nós, e o professor Bjordal, que é um professor também mundialmente conhecido, né? E aqui eles fizeram uma revisão sistemática com meta-análise para ver o efeito da fototerapia, tanto de laser quanto de LED, sobre a performance, né, muscular e os marcadores de recuperação, de recovery ao exercício. E aí o que eles encontraram? Olha só, quando a gente faz esse trabalho com a fotobiomodulação, você aumenta o tempo de exaustão, isso significa que você está reduzindo a fadiga, aumenta o número de repetições, olha que interessante, e isso tudo, mais uma vez, né? De novo, trazendo uma revisão sistemática com meta-análise, mostrando que a ciência tem apontado na direção de que sim, trabalhar com fotobiomodulação pode ser importante para melhorar a performance, diminuir a fadiga, melhorar a recovery. E as variáveis que foram testadas nessa meta-análise estão relacionadas ao tempo de exaustão ao exercício, ao número de repetições em cada uma das séries de exercício, ao pico de torque isométrico, aos níveis de lactato sanguíneo, e foram incluídos 39 ensaios clínicos, né? Então, isso é bem interessante, tá? Olha só, o aumento do pico de torque, também demonstrado aqui para o grupo fototerapia. Aqui a gente tem um treinamento excêntrico de extensor de joelho, mostrando as adaptações musculares da laser terapia, os pontos que foram irradiados, qual foi a dose, 5 minutos antes do exercício, e o que se viu? 8 semanas depois, o grupo que trabalhou com laser aumenta o pico de torque, quando comparado com o grupo que só fez o treinamento com exercício puro e simples, que também já foi maior do que o grupo de controle. Então, treinar aumenta o pico de torque quando comparado com controle, treinar e usar o laser aumenta o pico de torque quando comparado com controle, é verdade, mas também é maior do que trabalhar apenas com o exercício sozinho. Então, adicionar a fotobiomodulação, pré-condicionamento antes do exercício, traz resultados bastante interessantes. Aqui foi avaliada a questão da dosimetria, olha, os pacientes também faziam 5 minutos antes, né? E tínhamos aqui uma dose total, né, sendo emitida em 60, 180 ou 300 joules, porque a dose por ponto era 10, 30 e 50 joules, como são 6 pontos, por isso que a gente tem essa variação de doses aqui a dose por ponto, que é a dose total dada para o paciente. E olha que interessante, né? Mais uma vez, o pico de torque para todo mundo que trabalhou com laser, né, foi maior do que o grupo controle. Então, mostrando mais uma vez
que a gente consegue, usando pré-condicionamento, bons resultados com a fotobiomodulação, não só para o pico de torque, mas também aqui, ó, a atividade da CK, né, mostrando que o grupo controle e o grupo com maior dose, ó, não teve tanta diferença, mas o grupo que trabalhou com 10 e com 30 joules por ponto, sim, já tiveram uma atividade diminuída da creatina quinase, mostrando que com essas doses, para a fadiga, elas são mais indicadas, tá? E aqui eu volto naquela história da questão da resposta bifásica do laser, né? Veja que interessante, não usar o laser não deu efeito, usar com 10 e com 30 joules deu efeito, com 10 e 30 joules deu efeito, com 50 joules parece que, pelo menos em 96 horas, não deu tanto efeito. Embora para 24, 48, 72 horas, todo mundo que trabalhou com laser, o efeito também tenha sido demonstrado. Tá? A mesma coisa aconteceu quando se avaliou a dor muscular tardia ao exercício. Tá? Todo mundo que trabalhou com laser teve uma resposta interessante. Ok? Esse é um estudo aqui também muito interessante, né, porque foi feito com jogadores de voleibol, também aplicando o LED prévio às partidas, e o que a gente viu? Que nesses atletas, são atletas de alto rendimento, você teve um efeito melhor, né, de quem fez o tratamento com a LED terapia, tá? O Vanin, em 2016, ele quis avaliar qual era o melhor momento para aplicar a fototerapia quando associado ao programa de treinamento muscular, se antes ou se depois, né? Então, olha só, em azulzinho aqui a gente tem a fototerapia antes, a fototerapia depois, em vermelhinho, a fototerapia antes, um placebo depois, o verdinho, um placebo antes e a fototerapia depois, em pretinho, placebo e placebo. E o que eles identificaram com relação a uma resistência máxima no leg press, né, foi que, para os grupos em que trabalhou-se com o laser antes, o resultado parece ter sido melhor. Então, para esse estudo, parece que trabalhar antes parece ter dado um resultado melhor para o ganho de força. Tá? Aqui, o professor Felipe Abdala, um outro querido amigo, um professor incrível, orientado pelo professor Paulo de Tarso, de novo o professor Ernesto, publicaram em 2014 os efeitos pré e pós exercício do laser, né, da laser terapia de 830 nanômetros, que é um laser infravermelho, para fadiga de músculos esqueléticos e marcadores bioquímicos de recovery em humanos. Né? E o que eles encontraram, então? Que o grupo que teve placebo, olha só, com relação à atividade da creatina quinase, né, tinha maior quantidade, né, de creatina quinase, usando pré-fadiga menos, mas pós-fadiga ainda menos. Então, para esse protocolo, usar depois foi interessante. E aqui a gente está vendo também a concentração de lactato, né, ao longo da linha do tempo. Então, a gente está vendo que, por exemplo, usado no laser pós-fadiga, né, ó, a gente está vendo aqui o triangulinho para baixo, é essa linha aqui, parece que o resultado foi melhor também, certo? Então, a fotobiomodulação associada ao exercício, por tudo que a gente viu, a gente pode fazer um resumão aqui. Ela reduz a intensidade das lesões por aumento das enzimas antioxidantes, isso é muito importante. Aumenta a resistência à fadiga, como demonstrado em vários estudos. Aumenta a performance dos indivíduos nas atividades físicas aeróbias, como a gente viu aqui. Aumenta a carga nas atividades de força. Reduz a intensidade da dor muscular pós-esforço. Pode ser utilizado agudamente ou ao longo dos trabalhos de treinamento dos atletas. Aumenta significativamente a resistência e a força muscular. Aumenta o VO2 máximo. Aumenta a produção de ATP nas células. Ajuda na drenagem linfática. Os níveis pós-exercício são reduzidos de lactato sanguíneo, creatina quinase reativa. Modula a inflamação dos tecidos envolvidos. É autorizado pela FDA, que é o órgão americano, né, que libera para tratamento também dores nos pescoços, nas costas, fascite plantar, entre outras. Reduz o tempo de recuperação entre as sessões de exercício e o tempo de recuperação da função muscular. Pode ser usada na recuperação funcional e no esporte. Há resultados tanto com
dados funcionais quanto com marcadores bioquímicos que justificam o seu uso. Já temos uma diretriz dosimétrica. O momento de aplicação parece que tem congruências nos trabalhos. Eu mostrei para vocês, alguns mostrando que parece ser melhor antes, outros mostrando que parece ser melhor depois, outros mostrando que não faz diferença. Eu acho que precisa de mais estudos, né? Mas que nós temos evidências suficientes para usar na prática clínica para prevenir e tratar lesões e para melhorar a performance. Tá bom? Ufa, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil, né, esta apresentação. É muita coisa para falar em pouco tempo, espero que não tenha ficado tão corrido, mas aqui estão todos os meus contatos por onde vocês podem me achar, tá? Especialmente aqui pelo Cristiano Baldan, aqui no Instagram, é só mandar um direct, segue a gente lá, eu estou sempre postando coisas relacionadas à fotobiomodulação, e inclusive já faço um convite, porque nessa próxima quinta-feira nós teremos uma aula gratuita que será ministrada por mim e pelo professor Alexandre Cavalieri. Será na quinta-feira à noite, a gente vai falar especificamente sobre dosimetria. Então vocês todos estão convidados, sigam-me aí nas redes sociais que eu vou divulgando os procedimentos para inscrição gratuita, tá? Além disso, para quem gosta de eletroterapia de uma forma geral, a gente tem um canal no Telegram chamado Eletroterapistas. É só acessar o Telegram, ir em Eletroterapistas e se inscrever. Lá a gente também posta algumas artes, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a todo mundo que fez a organização do Coifísio. Espero ter contribuído. Desejo que vocês tenham um excelente dia hoje, com tantas palestras brilhantes que virão. E, humildemente, espero poder ter contribuído com vocês e ter aguçado um pouquinho mais o interesse do uso da fotobiomodulação de forma geral, especificamente também para atletas, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, até uma próxima, a gente se vê aí pela vida e pelas redes sociais. Um abração, até mais.